Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor esteja com você, você que nos acompanha aqui na Rede Paulista, o programa Jesus, o Leão de Judá, da Associação Jesus, Leão de Judá. Você quer conhecer a Associação Leão de Judá? Entra no nosso site. Você quer conhecer a Igreja Anglicana, Católica Anglicana? Entra no nosso site, www.webtvleondejudá.com.br. Lá você vai ter todas as informações sobre a Associação Leão de Judá e sobre a Igreja Católica Apostólica Anglicana, a igreja da qual faço parte agora. Sou ministro do Evangelho nesta igreja anglicana. Então, lembrando que hoje, sexta-feira, nós teremos a nossa Eucaristia de Cura e Libertação no Clube Nacional. As nossas Eucaristias continuam toda segunda, toda sexta no Clube Nacional, 19 horas, tá bom? Toda segunda, toda sexta no Clube Nacional, 19 horas. Estamos aí nos preparando, é claro, para a nossa Eucaristia. Teremos mais uma Eucaristia no domingo, dia do Senhor. Estamos vendo o local, estamos vendo direitinho. Logo mais eu estarei informando os irmãos a respeito da nossa Santa Eucaristia no dia do Senhor, domingo, dia do Senhor, tá bom? Mas toda segunda-feira e toda sexta-feira, 19 horas, no Clube Nacional. Algumas pessoas estão falando, ainda continuam falando, de que a minha Eucaristia não é válida, de que os sacramentos que eu celebro não são válidos. Irmãos, não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas falam. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 6. Então, realmente, eu sou ungido do Senhor, unção, não se tira a unção, uma vez sacerdote eternamente. Nunca mais, eternamente, é para sempre, é para toda a eternidade, tá bom? Então, participe, venha participar, pode comungar. Alguém está me perguntando, padre, casal de segunda união pode comungar? Claro que sim. Onde está na Bíblia? Onde está na Bíblia? Quero lembrar que na igreja anglicana, a nossa única regra de fé é a Bíblia, é a Sagrada Escritura. Não é? Fulano fez, fulano falou, Beltrano escreveu. Não, Bíblia. A Bíblia não condena, irmãos. A Bíblia não nega. O Senhor Jesus, em nenhum momento, quando ele estava instituindo a Eucaristia, a Santa Ceia, lá em Jerusalém, ele falou que alguém não poderia participar da comunhão, da Santa Eucaristia. Ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos com o peso do fardo. Venham a mim. Ir à Eucaristia, vir à Eucaristia, vir à Santa Ceia, é vir a Jesus. Ele está presente ali naquele sacramento, não é? Nós cremos nisso, na presença real dele, ali no sacramento. Ora, se ele está no sacramento, se é Jesus vivo, e ele diz, venham a mim, ele chama todos. Alguém vai falar, não, mas é porque o casal de segunda união, porque casou a primeira vez, não deu certo. Infelizmente, ficamos com tristeza, é claro. A igreja anglicana, de maneira alguma, ela é a favor do divórcio ou da separação, pelo contrário. O matrimônio também é muito valorizado na igreja anglicana. Claro que sim. Lembramos que o primeiro milagre de Jesus foi realizado numa festa de casamento. João capítulo 2, aquela festa de casamento em Caná da Galileia. Mas o casal casou e não deu mais certo, e havia muita agressão, e havia traição, e havia falta de respeito. E o que acontece? O casal se separa, depois, e toda a separação é dolorosa, com certeza. Então o que acontece? Ele arruma outra pessoa, né? Está vivendo ali na fidelidade, no amor, no respeito. Ela arruma outra pessoa, está lá vivendo no amor, no respeito, no amor, no companheirismo. Enfim, estão buscando a felicidade, tanto ele como ela. Apenas a felicidade. E Deus quer a felicidade dos seus filhos. Como eu posso negar a comunhão para um casal assim? Ah, porque está em pecado. Ah, então continuar naquela situação anterior, na traição, na falta do respeito, isso não é pecado. Um casal que vive na primeira união, na falta de respeito, na falta de amor, na agressão, os filhos vendo aquelas agressões, isso não é pecado. Esse casal pode comungar. Agora, um casal que está apenas buscando a felicidade e o amor, está em pecado. Ah, porque fez um juramento diante de Deus. Mas se Deus conhece o coração, se Deus vê que o coração dele e dela estava ferido, machucado naquele relacionamento, se Deus que conhece o coração, como eu posso negar a comunhão para uma pessoa que apenas está querendo a felicidade, ser feliz, constituir um lar cristão? Na Santa Ceia, quando Jesus entregou a comunhão e disse, tomai e comei, tomai e bebei, ele não fez uma lista ali de categorias, né? De pessoas que estavam preparadas
pessoas santas que poderiam receber a comunhão, e aquele grupo que, não, os excluídos, esses não podem participar. Eu pergunto a você que é pai, eu pergunto a você que é mãe. Você, pai e mãe, você nega um prato de comida ao seu filho? Mesmo que você não concorde com o que o seu filho fez ou com o que a sua filha fez. Ok, tudo bem. Mas você nega? Na hora da refeição, seja o almoço, o jantar, você tira o prato do seu filho, da sua filha da mesa? Você nega o prato de comida para o seu filho, para a sua filha? Nós que somos humanos, cheios de fraquezas e de falhas, nós não fazemos isso. Como vamos negar agora a Santa Comunhão, a Santa Ceia do Senhor, para uma pessoa que sofreu tanto, às vezes, no primeiro relacionamento, está agora no outro relacionamento, na fidelidade, no amor, é claro? Agora, é claro, também não podemos avacalhar, não é? Pessoa que sai com um, com outro, e... Não, calma aí, não é assim. Nós estamos falando daquele casal que vive santamente a lei de Deus, a lei civil também, né? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, sim, na igreja anglicana, todos podem comungar. Todos aqueles que sentem o desejo de receber Jesus podem comungar. Alguém vai falar assim, mas está em pecado. Como eu falei agora há pouco, sempre tem aquele que fala, né? Sempre tem aquele que acusa, né? O juiz ou juíza, né? O puro, a pura, o imaculado, a imaculada. Mais do que até Jesus, né? Que fala, não, sempre tem na igreja, irmãos, os hipócritas, os falsos, os doutores da lei, que sempre estão ali apontando. Olha, mas está indo no pecado, ela está no pecado, ele é pecador, ela é pecadora, não pode comungar, porque é pecador, pecadora. Evangelho de João, capítulo 8. Levar uma adúltera para ser apedrejada em praça pública, a lei de Moisés dizia, olha lá, lei. A lei de Moisés prescrevia, uma mulher que foi pega em adultério deve morrer apedrejada. É lei. Quantas pessoas se apegam à lei? Lei. E Jesus diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram embora. Só ficou aquela mulher. Aquela mulher adúltera, ela era adúltera. Sim, ela estava no pecado, mas naquele momento ela não estava precisando de juiz. Ela estava precisando de pastor, de alguém que curasse as suas machucaduras, as suas feridas. E foi o que Jesus fez. Quando ele disse, filha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não voltes a pecar. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não julguemos. Não condenemos. Jesus diz, com a mesma medida que vocês medirem os outros, vocês serão medidos também. Quanto mais a minha fé for pautada em julgamentos e condenações, mais responsabilidade diante de Deus eu estou adquirindo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, participe da ceia do Senhor. Hoje é dia da ceia do Senhor. Vamos adorar a Deus? Vamos lá? 19 horas no Clube Nacional em Jundiaí. Teremos agora um breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, vamos para a palavra do Evangelho de hoje. Está em São Mateus, capítulo 9, versículo 14 e 15. São 2 versículos apenas, 14 e 15 do Evangelho de São Mateus. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Palavra da salvação. Irmão, irmã, o jejum. Por que jejuamos? Porque queremos sofrer? Isso é masoquismo. Porque queremos que as pessoas vejam? Isso é exibicionismo. Porque queremos que Deus olhe para nós e tenha misericórdia de nós? Isso não existe. O jejum é para que eu possa me converter e você possa se converter. Quando você está em jejum, meu querido, minha querida, você é exatamente igual a qualquer pessoa, não é verdade? Quando nós estamos com fome, não existe negro, branco, pobre, rico, brasileiro, americano, não existe diferença. Somos todos iguais. O jejum nos mostra que somos iguais. Quando estamos em jejum, somos iguais, absolutamente iguais. Fome nos faz iguais a todos nós. E o Senhor Jesus, ele é questionado aqui pelos discípulos de João. Olha, por que nós jejuamos
E os fariseus até jejuam também, e os teus discípulos não fazem jejum. Eles questionaram Jesus. E Jesus disse, mas por que eles devem jejuar se o noivo está com eles? Se eles estão felizes? Na verdade, eles jejuaram, os discípulos de Jesus jejuaram quando Jesus morreu. Não o jejum de alimento, não é nisso, não é isso. Mas o que jejum eles fizeram? O jejum da presença de Jesus. O que é o jejum? O jejum é tirar algo importante, algo que nós gostamos. Por exemplo, temos o jejum de Daniel. Vocês conhecem o jejum de Daniel? Capítulo 10 do livro de Daniel. O profeta Daniel, que estava na Babilônia, Daniel, Baltazar, recebeu o nome de Baltazar, o nome babilônico dele. Daniel, profeta Daniel, ele fez um propósito diante de Deus. Propósito. Ele iria fazer um jejum durante 21 dias, 3 semanas. Lembrando que 7 na Bíblia é o número da perfeição, é o número de Deus. 3 vezes 7, 21. Por que 3? Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo na Bíblia, irmãos, tem um significado. Então, o que acontece? Daniel, durante 21 dias, ele fez um propósito diante de Deus. Ele não iria comer carne, ele não iria tomar vinho e ele não iria usar perfume, óleo perfumado. Ele estaria tirando algo dele, algo que ele gostava, algo bom. Carne, vinho e óleo perfumado. 21 dias. Por quê? Havia uma luta espiritual muito grande. O príncipe da Pérsia, ou seja, o inimigo, se levantava. Quando o anjo de Deus trazia a bênção, aquele príncipe maligno, aquele demônio, se levantava furioso e não permitia que a bênção chegasse. Muitas vezes na sua vida acontece a mesma coisa, querida. Muitas vezes o inimigo, ele se levanta furioso, forte, lutando para que você, meu querido e minha querida, você não receba a bênção de Deus, não receba a bênção de Deus. Então Daniel tirou algo. Jejuar é isso, é tirar algo que nós gostamos. Por que Jesus diz aqui, olha, acaso estáis tristes os convidados, porém, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? O noivo é Jesus. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Em que sentido? Quando Jesus morreu na cruz, às 3 horas da tarde daquela sexta-feira santa, aquela sexta-feira maior, aí começou o jejum dos discípulos. Por quê? Porque às 3 horas da tarde começaram os discípulos a jejuar, porque tiraram Jesus deles. Jesus estava morto. Então o que acontece? Jesus, ele morreu às 3 horas, o noivo foi tirado deles. Começou o jejum. Ou seja, o noivo Jesus foi tirado deles. Começou o jejum. Então o que acontece? Eles jejuaram até que hora? Até que momento? Nós não sabemos a hora com certeza da ressurreição de Jesus. Foi de madrugada no domingo, mas não sabemos com certeza o horário. Então o jejum dos discípulos de Jesus começou às 3 horas da tarde, quando Jesus ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Estava ali meditando o Salmo 21, 22. Então o que acontece? Jesus morre na cruz, começa o jejum dos discípulos, porque o noivo foi tirado. Lembra de Daniel? O que Daniel tirou? 3 coisas importantes para ele. Carne, vinho e óleo perfumado. Perfume. A partir das 3 horas da tarde, daquela sexta-feira maior, daquela sexta-feira santa, o noivo foi tirado. Foi tirado da noiva, a igreja. Então o noivo foi tirado. Morreu Jesus. Foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Passou o sábado todo morto. E no domingo ele ressuscita. Quando Jesus ressuscitou, terminou o jejum. Então o jejum é importante, porque também o jejum é um ato de fé. É um ato de fé. É um ato de fé. O Senhor Jesus, ele diz no Evangelho também de Mateus, no capítulo 17, que nós expulsamos o demônio, nós expulsamos o diabo com a força do jejum e da oração. Do jejum e da oração. É o que Jesus ensina em Mateus, no capítulo 17. Ele diz isso. Quando os discípulos tentaram expulsar o menino, um jovem, que estava possesso por um demônio, e eles não conseguiram. Porque foram levar esse menino que estava possuído pelo diabo,
foi levado até os discípulos de Jesus e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus diz assim, olha, ó geração incrédula e perversa, isso está em Mateus capítulo 17, versículo 17. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Por que não expulsar o demônio? E Jesus, aproximando-se, respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas a esta casta de demônio não se espere senão por meio de oração e jejum. Oração e jejum. Oração, irmãos. Orar, clamar, suplicar, sacrificar até. Está em oração, no combate da oração. Então, estejamos unidos em oração, no jejum e na oração. Que Deus abençoe você. E mais uma vez eu quero fazer um convite todo especial a você, em nome de Jesus de Nazaré, por amor a essa santa palavra, a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32, assim disse Jesus. E o Senhor Jesus, ele também disse em João capítulo 17, versículo 17, a tua palavra é a verdade. Leia a Bíblia. Toda segunda, toda sexta-feira, no Clube Nacional, a nossa Eucaristia, a Santa Eucaristia de cura e libertação. Na Igreja Anglicana, nós chamamos a ceia do Senhor de Santa Eucaristia. Então, toda segunda e toda sexta, Santa Eucaristia de cura e libertação, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu amado, minha amada. Obrigado pela sua companhia. Você é muito importante para mim, tenha certeza disso. Abençoado final de semana. Que Jesus, o Leão de Judá, abençoe você e libere sobre você cura, bênção e milagre para a glória dele. Deus abençoe. Até o próximo programa.